Bem-vindo de volta à nossa segunda aula do nosso módulo 1 do nosso curso de inglês. Nessa aula a gente vai estudar o verbo to be no passado. Como que eu falo eu era, eu estava, você era, você estava. Na primeira aula a gente viu o presente e agora a gente vai ver o passado. Então vamos lá. Os verbos ser e estar no passado. Eu era ou eu estava. I was. Você era, você estava. You were. Ele era, ele estava. He was. Ela era, ela estava. She was. Ele ou ela era ou estava, quando eu não estou tratando de gente. It was. A gente era, a gente estava, nós éramos, nós estávamos. We were. E eles ou elas eram ou estavam. They were. I was, you were, he was, she was, it was, we were e they were. Gus, tô tendo uma dificuldade com a pronúncia, hein? Tô achando difícil falar isso aqui. Então vamos lá. Vou escrever abrasileirado em português aqui para você tentar acertar o som aí, beleza? I was. I was. Vai ter esse som aqui. I was. You were. You were. You were. You were. You were. You were. He was. She was. It was. We were. E they, com a linguinha presa assim, ó. They. They were. Ok? Então, I was, you were, he was, she was, it was, we were e they were. Eu era, eu estava, você era, você estava, ele era, ele estava, nós éramos, nós estávamos e por aí vai. Ok? O verbo ser estar no passado negativo. A gente vai fazer da mesma forma, tá? Que a gente fez com o presente negativo. A gente vai falar o verbo to be no passado e acrescentar not. I was not. You were not. He was not. She was not. It was not. We were not. E they were not. Então, eu não era, ou então eu não estava. I was not. Você não era, você não estava. You were not. Ele não era, ou então ele não estava. He was not. Ela não era, ou então ela não estava. She was not. E por aí vai. Não se esqueça que no inglês não existe diferença entre a palavra ser e estar. Então, quando eu falo I am, eu estou dizendo tanto eu sou quanto eu estou. I was, estou dizendo tanto eu era quanto eu estava. Beleza? E os verbos ser e estar no passado negativo de forma abreviada. A gente não abrevia o passado positivo, apenas o passado negativo. Então, olha só. I wasn't. É eu não era ou eu não estava. Gus, qual que é a diferença entre eu falar I wasn't para falar I was not? A velocidade com qual você está falando. I was not leva um pouquinho mais de tempo do que I wasn't. Então, quando você é proficiente na língua, quando você é fluente, você sabe os macetes que vão te fazer ganhar tempo. A gente é preguiçoso, a gente gosta de falar as coisas fáceis e de forma mais rápida. Então, falar I wasn't é a mesma coisa que falar I was not. A diferença é que você está escolhendo uma versão mais rápida. Beleza? Então, I wasn't, eu não era, eu não estava. You weren't, você não era, você não estava. He wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, they weren't. Deixa eu ajudar com a pronúncia. I wasn't. I wasn't. You
weren't. You weren't. Por que eu tô colocando esse tracinho aqui? Que é pra você não falar you wouldn't, tá? Não emenda o R com o E. You weren't. You weren't. Weren't. He wasn't. She wasn't. Vai pegar aqui, ó, o mesmo wasn't. It wasn't. We weren't. Vai usar de novo weren't. E they weren't. Vai falar de novo aqui, ó, weren't. Então, wasn't, weren't. Ok? Então, bora fazer uns exercíciozinhos aqui para você ver como que a gente usa o verbo to be no passado. Então, eu sou alto. Qual que é o passado de eu sou alto? Eu era alto. Como que vai ficar isso no inglês? Como que eu falo eu era? Vamos dar uma olhada aqui. Eu era, vai ser... eu era é I was. I was. Então, eu era, I was. Gus, como é que é alto em inglês? Tall. Tall. Se escreve com A, mas a pronúncia é esse som de O, tá? Tall. I was tall. Eu era alto. Como que eu falo eu não era alto? I was... Vou negar? Coloco not. Então, repito. I was. Eu era. I was not. Eu não era. Gus, mas esse not está no lugar errado, ué. Não tinha que estar entre o I e o was. Não tinha que ser I not was para falar eu não era? Não, senhor. Outras línguas, outras regras, outros jeitos de falar a mesma coisa, outras sequências de como colocar as palavras, tá? No português a gente fala eu não era. O não vem entre o eu e o era. O não vem entre a pessoa e o ser ou o estar. No inglês, o not vai vir depois. I was not é o correto. I not was, que é igualzinho ao português, eu não era, vai estar errado, beleza? Então, I was not tall. Eu não era alto. Como que a gente abrevia o passado no inglês? Não se abrevia, apenas no negativo. Então, vamos abreviar o passado negativo. I wasn't tall. Olha só, I wasn't. Eu não era. Tô pegando aqui, ó. Tô pegando aqui. I wasn't. Eu não era. Ok, ó. Ó o som. I wasn't. Você é bonita. Como é que eu vou falar bonita em inglês? Tem beautiful, mas eu quero usar dessa vez pretty. Pretty. Por que não beautiful? Porque beautiful é um bonito muito profundo, é tipo muito bonito, é bonito por inteiro. Pretty é um bonito não é um bonito não lindo, não maravilhoso, entendeu? Só um bonito bonito. Qual que é a diferença entre pretty e beautiful? Beautiful é bem mais intenso e pretty é o bonito normal, vamos dizer assim. Você é bonita. You are pretty. Tá? Vale lembrar, olha aqui, ó, é bonito e bonita. No inglês, a gente não tem diferença entre sexos para características. Então, tall é tanto alto quanto alta. Pretty é tanto bonito quanto bonita. Beleza? You are pretty é você é bonita. Como que eu vou falar isso no passado, hein? Você era bonita. Vai ser you were pretty. Vem aqui, ó. You were, você era. Você era ou você estava. You were. Vamos negar. Você não era bonita. Fica you were not pretty. Olha só, tô vindo aqui, tô pegando aqui, ó. Você não era. You were not. E por último, vamos abreviar. A gente abrevia o passado positivo, não abrevia. Mas e o passado negativo? A gente abrevia. You weren't pretty. Você não era bonita. Tô pegando aqui, ó. You weren't. Você não era. Ok? E por último,
Ele está aqui. Aqui em inglês vai ser here. Here. Ele está aqui. He is here. Mas esse é o presente, a gente quer o passado, né? Então, ele estava aqui. He was here. He was here. Qual que é o passado, hein? O passado negativo. He was not here. He was not here. Vamos abreviar? He não tem como, lembra? Então, a gente só abrevia o passado negativo. He wasn't here. Ok? Então, olha só, eu poderia fazer para todas as pessoas do to be, tá? Eu era, I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Mas se torna desnecessário quando você entende que você só precisa ir lá e pegar a estrutura do ser e estar para a pessoa correta. Então, aqui não é nenhum bicho de 7 cabeças, ok? Então, é isso aí. E te vejo na próxima aula. Na próxima aula nossa vai ser de futuro. Então, a gente viu o presente do verbo to be, o passado agora e na nossa próxima aula o futuro, ok? Então, volta na primeira aula, estuda o presente, volta nessa, estuda o passado. E quando você estiver se sentindo mais confiante, você estiver se sentindo que está entendendo um pouquinho mais, já não é um baque tão grande assim, pula para a próxima aula nossa que vai ser de futuro, ok? Te vejo lá.